Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Mais uma vez, não vou deixar de falar, que essa parceria é importantíssima para a Câmara, importantíssima para que esse podcast aconteça e importantíssima em várias outras áreas, porque essa parceria é muito forte entre Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e a FPL, a Faculdade de Pedro Leopoldo. Então, sempre reforçando o apoio que a turma nos dá aqui, com toda essa estrutura, com a equipe, enfim. Isso fortalece o nosso podcast e faz esse diálogos sempre acontecer. Nessa semana vou receber o Igor, meu parceiro, motorista lá da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Está como motorista, né? Mas você não é motorista, né? Estou como motorista. O que você é, então? Hoje eu sou, além de pai de família, sou um pastor, sou motorista da Câmara, estudante. Estudante de quê? Hoje eu estudo, além da teologia, eu estudo também psicanálise. Sério, velho? Estudo. Que doideira, não sabia disso não. É. Agora Deus me deu a oportunidade de estudar, né, Marcelo? Que chique, velho. É. Antes a minha história travou um pouco no meu estudo, mas agora Deus tá me dando essa graça e eu tô conseguindo estudar. Então nós vamos passar por tudo isso, por toda essa história, por tudo isso. Me fala desde o início, então. De onde que você vem? Onde que você nasceu? Você é filho de quem? Top. Filho de Marisa, mãe solteira. Nasci... Mãe solteira, mano? Mãe solteira. Mãe de 4 filhos. Nasci num bairro de Pedro Leopoldo chamado Fidalgo, aonde lá a gente foi deixado, né, pelos antepassados da minha mãe, 2 cômodos pra gente poder morar, juntamente com a minha tia, mais os outros 6 filhos dela. Então ficou 2 cômodos pra minha mãe e 2 cômodos pra minha tia. E a minha mãe... Mas peraí. Sim. Explica melhor como assim foi deixado, velho. É porque que acontece? O meu avô, eu nem cheguei a conhecer ele porque ele deu um câncer, né? E aí ele veio a falecer muito novo. E a minha avó também deu um câncer. Então foi deixado, que eu falo, porque a gente morava junto com eles na mesma casa. E o que restou para minha mãe e a minha tia morar foi essa casa de 4 cômodos. Quando elas veio ter os filhos, dividiram esses 2 cômodos, 2 para minha mãe e 2 para minha tia. Então quando eu falo foi deixado, porque os meus avós deixaram. Entendi, entendeu? Entendi. Mas e como é que foi? E seu pai? O que rolou? Meu pai, ele chama Geraldo Mangela. Eu conheci ele com 20 anos de idade. E ele mora no Lagoa de Santo Antônio. Hoje eu tenho pouco convívio com ele, mas tenho. Mas a minha mãe, ela perdeu um filho antes de mim. Então ela deu aquela depressão pós-parto, aonde ela surtava. E quando no surto dela, ela bebia muito, saía. E acabou que nessa saída ela conheceu meu pai. E... Você é mais velho? Eu sou mais velho. Eu já tô com 31 anos. E eu acredito que eu posso falar isso sem receio. O meu pai, ele era casado, ficou com a minha mãe, engravidou minha mãe. Quando minha mãe foi procurar ele falou que jamais abriria mão da família. Minha mãe, na época, sem conhecimento nenhum, deixou pra lá e aceitou. E nisso eu tenho uma irmã mais nova do que eu, apenas 2 meses. Porque passou 2 meses, a esposa do meu pai também engravidou. Então eu nasci nesse cenário, Marcelo. E esse cenário, minha mãe depressiva. Mas e hoje? Vocês convivem? E não, minha mãe, não. Eu tenho um vínculo com meu pai pouco hoje, porque, como eu já citei aqui, eu já sou pastor. Então eu tenho muito essa devoção ao Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, assim eu acredito, que me impulsionou a ter que perdoar. Então, claro. Certo? E aí eu não somente perdoar foi o suficiente, eu tive que me quebrantar ao ponto de entender que fazer esse vínculo acontecer, por eu saber que eu tenho uma paternidade ainda na terra, foi necessário para o meu bem-estar, para minha vida espiritual, para o meu desenvolvimento. Mas você conheceu ele com quantos anos? Com 20 anos de idade. 20 anos? Através da minha irmã. A irmã? Filha dele. Filha dele no casamento lá. Isso. Aqui há 2 meses. Mas ela te conhecia como? Amigos, porque Fidalgo e Lagoa de Santo Antônio, muito próximo, então conforme a gente foi crescendo, foi criando vínculo de amizades. Você era amigo da sua irmã sem saber que era sua irmã? Não, nós tínhamos amigos em comum. Ah, tá. Aí através de amigos em comum, a gente chegou a se conhecer. E como é que foi isso? Foi o Renato, ele chama Renato, mora em Fidalgo também, e era amigo dela e era amigo meu também. E aí ele foi... E ele sabia a história? Ficou sabendo da história. Que algumas pessoas sabiam. Na verdade, minha tia foi me procurar quando eu era criança e tal. Ele nunca me procurou. E aí, ele sabendo da história, descobriu quem era eu, quem era meu pai, falou, opa, conheço seu irmão. E aí ela falou, uau, sempre quis conhecer meu irmão. Aí ela entrou em contato comigo nas redes sociais,
E aí a gente se encontrou um dia, conversamos, e eu e ela começamos a ter um vínculo. E através dela, com 20 anos de idade, eu conheci meu pai. Só que eu não quis continuar com esse vínculo, Márcia. Não quis. Eu não me sentia bem. Minha mãe não ficava bem com a situação. E aí passou 10 anos depois, 10 anos, cara, com 30 anos, ano passado. Esse ano, no aniversário dele, que eu decidi procurar ele para quebrar esse mal entendido aí do passado. Que isso, então, só que, assim, dentro disso, eu gostaria de frisar algo aqui que é muito, muito importante, sobre os 4 filhos que minha mãe teve, que é a Maiara, o Caio e o Cauã. Cada um de nós, filho de um pai, vindo do mesmo fruto. Ela surta, e aí ela saía, acabava ficando com alguém. Eu não conheci meu pai agora, o meu irmão é mais novo do que eu, não conheceu o pai, minha irmã não conheceu o pai, e meu irmão mais novo conheceu o pai, mas também não tem vínculo com minha mãe hoje. Então eu cresci nesse cenário, eu nasci nesse cenário. E quando minha mãe estudava, eu precisava de ir na casa de uma tia, ficar morando lá um tempo, e depois voltava. É uma situação muito, muito precária mesmo. Na época, a religião Chico Xavier ia fazer uma reunião toda terça-feira em Fidalgo, que abastecia a gente com cesta básica. E Fidalgo foi uma região muito próspera, muita fruta, quiabo figueira, palma, cansanção, oroponobe, variedade de fruta. Então esse também foi um escape sensacional, além da lagoa de Fidalgo, que a gente ia, pescava. Então a gente cresceu nesse cenário, sabe, Marcelo? E quando eu fiz 15 anos de idade, eu cheguei no Magno Clarete, e eu cheguei com um constrangimento muito grande. Por quê? Lá em Fidalgo era tudo muito simples. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, se eu chegasse em Fidalgo com o meus material picado no meio, mochila rasgada, sem chinelo, com grampo, sem cortar cabelo, era normal, cara. Se eu chegasse na escola com o uniforme do ano passado, que estava desbotado de alguém que ficou para trás, normal, tudo certo. Só que lá não tinha ensino médio. Aí você teve que vir. Aí tinha um ônibus que vinha pro Magno Clarete. Quando eu cheguei lá, cara, era outro mundo. Era outro mundo, Marcelo. Tipo, eu não saí de Fidalgo, era aquele ovinho ali, tá entendendo? Então, quando eu chego no Magno, era outro mundo. Aquilo me deu uma opressão muito grande, porque eu via que tanto de gente bonita, que tanto de gente arrumada, que era literalmente um outro mundo. E aí eu cheguei em casa chorando pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero estudar mais. E eu não quis falar pra ela o porquê, porque isso ia magoar muito ela. E Fidalgo tinha serralheria de pedras e tal. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá para sustentar minha vida e sustentar minha casa. Foi onde eu criei as minhas primeiras responsabilidades, cuidando dos meus filhos. Eu tive que paralisar meus estudos um tempo e comecei a trabalhar. Então, esse foi um resumo de onde eu vim, de como eu vim. E isso hoje eu falo curado, Marcelo, sobre isso. Hoje eu falo com leveza, hoje eu falo sem dor. Mas isso já me doeu muito. Já me doeu muito porque chegava momentos de festa, graças a Deus, hoje com 3 filhos, eu acredito que Deus me deu 3 filhos até pra me curar mesmo, sabe? Porque chegava Natal, eu dava meio que uma pré-depressão. Chegava meu aniversário, eu queria esconder de todo mundo. Datas especiais, Dia dos Pais, datas especiais, todas elas, eu via todo mundo feliz, mas o que me gerava era só tristeza, porque me gerava gatilhos de como era a minha infância. Páscoa, então eu via meus amigos ganhando tudo, ganhando presente, aquilo. Eu sentava no meio-fio da porta da minha casa e não via nenhuma família. E via meus irmãos menor do que eu, carecendo também junto comigo. Então isso me marcou muito. Então com 15 anos de idade eu comecei a trabalhar e desenvolver. Tanto é que os primeiros presentes que meus irmãos ganharam, meu telefone da minha irmã, as roupas, foi assim, através de mim. Hoje meus irmãos têm como pai mesmo. E eu sou muito grato, eu e eles são muito fechados. A gente fechou, Marcelo, uma união tão linda, mas tão linda. E aí, com 17 anos de idade, aí foi um divisor de água na minha vida, eu conheci a Thaís. A Thaís hoje que é assessora do Marcinho. Com 17 anos de idade, quando eu conheci ela me mostrou um outro mundo que eu não conhecia. Que mundo era esse? Um mundo de possibilidades. Um mundo onde eu voltaria a acreditar que eu poderia também acessar coisas que todo mundo acessava. Ela me fez acreditar, abaixo de Deus, que eu poderia ir no shopping, que eu nunca tinha ido, cara. Tá entendendo? Eu fui namorar um dia. Quantos anos você foi no shopping? Eu fui no shopping com 18 anos de idade. E... nós estamos falando de uma realidade de quê? Você tem 31? 31. Nossa, sou ruim de conta. É 13 anos atrás. 13 anos atrás. Nós estamos falando de 2013? 2015.
Eu com 18 anos? Não, 2025. Peraí, 15, 12, 11. 2011 que eu conheci ela, isso. Vergonhoso. Conheci ela em 2011. Olha só pra você ver que loucura. Nós estamos falando de uma realidade de 2011, velho. Sim. 2011, uma pessoa de Pedro Leopoldo não tinha ido ao shopping ainda. Não tinha. Não tinha, de verdade. E essa é uma realidade que você já saiu dela? Sim. E tem uma galera que tá nela ainda, velho. Isso, cara. É isso. E eu acredito... O quanto que esse país nosso é desigual, cara, é um absurdo. É por isso que, assim, Marcelo, hoje eu vivo por um propósito. Hoje eu vivo por um propósito. O meu propósito está vinculado a jovens carentes e crianças carentes. Esse é o meu maior propósito. A minha igreja deve de ter 50 pessoas. E eu falo que as senhorinhas que chegam na minha igreja, elas não adaptam. Elas vão para outra igreja, porque a minha igreja é toda jovem, Marcelo. É para jovem. A minha igreja não é que é para jovem, pode todo mundo. Só que querendo ou não... Só que ela vai ser voltada tão para jovem. Entende? Eu tenho uma vocação para isso. Então, são 100% da minha igreja hoje está na faixa de 18 aos 33 anos. As crianças entre 5 a 15 anos de idade e jovens de 15 a 35 anos de idade. Não passa disso, sabe? E as pessoas que estão a mais do que isso lá já tá com os 40, mas com a mente muito jovem, então eles mantêm. Então hoje, falando de uma mente curada, de um coração curado, eu entendi meu propósito, entendi por que eu passei por tudo isso. Só que eu gosto de contar essa história, na verdade, tendo essa oportunidade agora, não falei muito disso abertamente ainda em vários lugares, já dei alguns testemunhos nos púlpitos das igrejas, mas eu gosto de falar disso, Marcelo, porque é uma realidade que com muita força e dedicação, sem padrinho, sem apoio, diante do nosso Senhor, cara, eu posso dizer que foi a mão de Deus que me trouxe até aqui, eu sei que é a mão dele que vai me levar para os propósitos que eu tenho de vida ainda. Então, tudo que eu enfrentei, Marcelo, foi um propósito. Claro. Doeu muito, chorei várias vezes, mas hoje eu entendo. Hoje eu curado, eu consigo falar disso com leveza. Então, voltando aqui com os 17 anos, você até desculpa eu falar demais assim? Não, mano. Se você quiser entender. Mete marcha. Sua história é boa demais. Desculpa, né? Mas não, senhor. É boa. Mas é uma história bonita, né? É uma história bonita. A gente tem que passar o que a gente tem. Por exemplo, teve aqui um rapaz aqui, o Edson Júnior, dos jogos. Certo. Ele contou uma história que é uma boa história. Todo mundo tem boa história para contar. Que acabou qualquer dia eu vou te entrevistar, tá, filho? Todo mundo tem história boa para contar. Sim. Todo mundo tem história boa para contar. Sim. E o ser bom dela não é necessariamente feliz. Isso. A sua história, ela ficou feliz. Isso. Depois de 31 anos, a sua história é feliz. Por quê? Porque você conheceu sua esposa, que é o amor de sua vida. Isso. Porque você encontrou Jesus, porque você tem 3 pedras preciosas que são seus filhos. São a sua história. Mim. E você saiu de um lugar, como você disse, você foi deixado e você conseguiu atingir um objetivo. E ainda tem vários objetivos a atingir. Muitos. E tem um detalhe, velho, que eu acho que é importantíssimo ressaltar, que não cabe qualquer julgamento para sua mãe. Isso. Eu tenho certeza absoluta que ela fez o melhor que ela podia. Ela fez o que ela podia fazer. Sim. Essas questões de surto, que igual você diz, são questões psicológicas e que às vezes as pessoas tratam de uma maneira chula e que não é chulo. A pessoa está precisando de ajuda. Exatamente. Tem muita gente que tá precisando só de conversar, velho. Isso. Tem gente que só precisa de conversar. Exatamente. E ela não precisa de julgamento. Precisa se sentar e ficar assim, tá, fala, pode falar. É isso que a pessoa precisa. E às vezes ela não tem. Então, assim, eu não sei como é que é, mas pode ser que eu saiba daqui a pouquinho, porque eu vou te perguntar. Sim. Como é que é você e seus irmãos em relação a essa realidade que sua mãe já teve e como é que vocês saíram dela. Sim. Aliás, deixa eu te perguntar, como é que foi... Tá, qual que é a diferença de idade dos seus irmãos? Os seus irmãos da sua mãe? Sim. Você tem 31? Uma escala de 2, 2 e 1 de 4. 31, 28, 31, 29, 27 e 24. Tudo pertinho, então. Isso. E como é que foi essa infância lá no Fidalgo, velho? Foi uma infância difícil? Sua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe nunca trabalhou. Nunca trabalhou? E como é que vinha o sustento da casa? O sustento da casa vinha com, igual eu te falei... De pescar, frutas... Assim, com meu recordar,
A gente foi muito ajudado pela instituição Chico Xavier. Tá, você falou, verdade. Isso foi no meu recordar, né? Mas sempre tinha muita ajuda, né? As pessoas sabiam da situação, sempre ajudou muito. Então, os recursos da gente vinha aí, cara. Eu de verdade, Marcelo, bem criança assim, é um pouco irrelevante, porque tudo é festa, né? A gente não tem aquela dimensão de fato do que a gente está vivendo. E bem criança eu lembro que eu tinha um tio também que morava com a gente, o Marcelos, ele chama Marcelo. E ele morreu com 26 anos, cara, de bebida. Então a minha família foi toda, tipo assim, destruída por álcool. Literalmente. Todo mundo muito novo. O álcool desestabilizou muito a minha família. Esses surtos da sua mãe envolviam o álcool? Envolve até hoje. Envolve até hoje? Até hoje. Era todo ano par. Ela dava um surto. Parece que ela tinha algumas recordações e ela surtava. Então, desde que eu me entendo por gente, todo ano par ela dava um surto. Então, assim, com 3 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos. Você já trocou ideia com ela? Muito. A gente já... E o que ela fala? O que é? Ela, assim, quando ela tá... Agora, nesse momento agora que eu tô aqui conversando com você, ela tá num surto. Então ela fica pra rua, ela bebe, ela surta, briga com todo mundo e tal. Chega em casa mijada. É uma loucura, Marcelo. É uma loucura. E quando ela não tá... Quando ela aí passa o período, ela fica uns 6 meses, assim. Aí quando ela para... ela literalmente vira aquela pessoa depressiva que não consegue nem abrir a boca direita. E aí quando a gente fala do assunto com ela, meio que parece que ela fica com receio, não quer ajuda, já tentamos psiquiatra, já tentamos várias coisas, ela não aceita, ela não quer, entendeu? Então, não foi por falta de a gente querer pegar ela e falar, mãe, nós investimos em tudo que for necessário pra senhora, ela não quer. Vocês já tentaram internar ela? Tudo você imaginar, a gente já conversou com ela, tudo. Por que acontece? Você falar em questão da relação dos meus irmãos, a gente fez isso aqui, ó. Quando a gente foi crescendo, meus irmãos, quando foi ficando adulto... Porque em determinado momento vocês devem ter visto que era vocês por vocês mesmos, né? Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Nós sentamos nós 4 e falamos assim, olha, é nós por nós. Com quantos anos? E eu tava com os meus 18, minha irmã tava chegando para começar 16, a trabalhar daqui a pouco. Sua irmã 16, o outro com 14 e o outro com 11. Isso. Aí eu falei, olha, eu vou fazer tudo por nós, daqui a pouco você vai começar a trabalhar também. E aí a minha irmã, assim que ela fez 17 anos, ela começou a pegar uns biquinhos lá em Fidalgo. Nesses biquinhos ela conheceu o gerente do Ponto Frio. E aí o gerente do Ponto Frio colocou ela lá dentro e ela tá lá até hoje, desde que ela fez 18 anos. E ela já foi destaque de venda assim, várias vezes. Hoje ela é um fenômeno para vender lá dentro do Ponto Frio. Muito estruturada, tá para casar. Meu irmão, inclusive, casa dia 31 de outubro. Então, Marcelo, o que acontece? Nós apegamos em Deus, muito, muito mesmo, e fizemos uma aliança. E nessa aliança era ajudar um ao outro, e sustentar a nossa casa e todos ajudar a nossa mãe. Hoje, Marcelo, se você for lá em casa, você não acredita como a gente deixou a casa da nossa mãe. Era 2 cômodos. Hoje tem 3 quartos, uma sala, cozinha, banheiro, área de tanque, toda acabada, pintada, com laje batida, telhado sobre a laje, porque eu e meus irmãos unimos, e nesse período que eu não era casado ainda, a gente construiu uma casa pra gente morar lá. E aí quando veio meu primeiro filho, eu ainda morando com a Thaís, com meu filho, eu ia pra lá. Em 2016, 2015, eu tirei uma férias, e eu passei 30 dias trabalhando na casa da minha mãe pra reformar a casa da minha mãe, que era o nosso sonho. Hoje a casa da minha mãe é linda. Tem sofá retrátil, TV de 50 polegadas, tudo que você pensar. Você entendeu? Nós unimos, fechamos. E aí, na hora de desfrutar, cara, eu não desfrutei da casa que eu casei, graças a Deus, Deus me deu minha casa também, pra glória de Deus. Meu irmão desfrutar, a namorada dele engravidou, vai casar agora dia 31 e tá feliz também. Minha irmã também já vai casar. Aí ficou meu irmão mais novo, minha mãe lá, foi desfrutar da casa. Então isso é mais uma vitória também para mostrar que quando a gente tem 2 escolhas. Eu falo com os jovens, ou Marcelo, que a gente tem 2 escolhas. Ou a gente pega a nossa história para vitimizar. Perfeito. Tá entendendo? E se auto-sabotar e acabar com a gente pega a nossa história como um triunfo de trampolim para vencer. Você revolta com a sua história para vencer, ou você revolta para acabar de destruir e danificar a sua próxima geração. E eu falo também que não importa quem foi meu pai, importa quem eu serei como pai. Tá entendendo? Então, eu decidi, cara, no meu mais profundo, enfrentar tudo que for necessário para vencer, para quebrar ciclo, para quebrar maldições geracionais. Eu decidi fazer diferente.
Então é questão de decisão. E eu falo sempre em um bordão que eu uso. Deus honra a decisão. E eu decidi não me entregar. E vários amigos meus hoje, que era de infância, que tinham total possibilidade, cara, de vencer, de estudar, de romper, infelizmente decidiram o contrário de mim. Então, não é sobre a nossa história, Marcelo, você entende? Uhum. O que eu tô falando nesse momento agora, nessa hora desse podcast, que não é sobre o que eu passei, não é sobre a minha história, não é sobre nada disso que define o meu hoje e vai definir o meu amanhã. É sobre as minhas escolhas. E se eu escolher vencer, o Senhor, Ele nos capacita a vencer, nos dá estratégia, abre portas, nos apresenta pessoas. O Senhor cuida de cada detalhe, cara. E detalhe, Deus, Ele cura o nosso passado, para fazer com que o nosso passado não se apague, mas que seja um testemunho vivo para pessoas que passaram a mesma situação e entender, opa, eu também posso vencer. E hoje, cara, com 31 anos de idade, Marcelo, com 3 filhos, minha esposa linda, maravilhosa, o amor da minha vida, há 14 anos com ela, pretendo ficar com ela o resto da minha vida, pastoreando uma igreja linda, maravilhosa, há 2 anos e meio na cidade de Confins, estudando, trabalhando na Câmara lá com vocês, que Deus me dê essa oportunidade, essa porta também. Então, só avançando, cara. Cara, olha só, eu acho que essa pergunta ela é importantíssima, que eu vou te fazer aqui agora, no sentido de quem ouvir isso aqui, vai assim, tem uma luz no fim do túnel. Isso. Qual que é a pergunta? Quero que você lembre um Natal, que é muito simbólico, em que você está ali talvez com 10, ou com 11, ou com 12 anos, ou seja, você não tem maturidade, mas você já sabe o que está rolando. Sim. E você olhou para sua casa, se isso aconteceu, pode ser que não tenha acontecido, eu acho que pelo que eu estou vendo aconteceu. Você olhou para sua casa, você tinha ali uma irmã com 9, um outro com 7 e um outro com 3. E talvez vocês não tinham ali o que comer, vocês não tinham o que celebrar. E o que você sentiu na hora? Você chorou? Teve alguma situação dessa na sua vida? Sim, sim. E como é que foi? Cara, é uma pergunta que mexe muito. Foi choro, cara. E eu paro assim pra pensar agora, porque realmente foi uma pergunta tão cirúrgica, uma pergunta tão... que eu acredito que nunca ninguém me fez, sabe? Então foi muito, muito assertiva e eu me recordo que, como eu disse pra você, em 2 cômodos, meus meninos, tudo menor do que eu, meus irmãos, várias pessoas festejando. E eu me recordo, sim, Marcelo, de a gente poder acessar a casa dos vizinhos, sabe? Com 9 anos ainda é tudo muito novo, tudo muito... tudo é festa. Só que você deparar que você não ganhou um brinquedo, por mais que você conseguia acessar a casa do vizinho pra comer, sabe? Mas você não ganhou o brinquedo, cara, isso é criança. E você tá vendo todo mundo ganhando, tá entendendo? Isso mexia muito, muito, muito comigo. Muito, a ponto de, tipo, eu ter um complexo de inferioridade gigante. Gigante, gigante, gigante. E eu carreguei esse complexo por muitos anos devido a esse tipo de coisa. E você falando disso, eu me recordo, sabe como que os nossos brinquedos chegavam lá na nossa casa? É até legal isso eu conto com muita leveza. Quando vinha o caminhão de lixo, a gente corria pra fora. E eles já conheciam a gente. Todos os brinquedos que eles iam achando, eles iam separando num saco. E aí, quando eles estavam chegando na rua de casa, eu e meus primos, meus irmãos corriam pra rua esperando. E nós começávamos a gritar: caminhão de lixo, caminhão de lixo, caminhão de lixo. E eles jogavam. E na hora que eles jogavam, o saco de lixo espalhava no chão. E era aquela correria de nós brigando um com o outro pra pegar os brinquedos. E saía aquela alegria com os brinquedos que o pessoal do caminhão de lixo jogava. E chegou o momento de eu perceber que os caras começaram a comprar brinquedo, fingindo que achou, porque tinha sempre uns muito melhor do que os outros, sabe? E aquilo era a nossa alegria. E nós enchia a casa de brinquedo que o pessoal do caminhão de lixo jogava. Então, eu vejo isso hoje como um cuidado de Deus também, sabe? Então, hoje eu vejo isso realmente como um cuidado de Deus. E na época era uma alegria muito grande. Então, esses detalhezinhos assim, ó, Marcelo, pegavam muito. Mas quando pegou mesmo, foi por volta de 14 a 15 anos de idade.
Quando realmente começou a mudar o norte na minha mente. Eu comecei a olhar a situação e doer. Porque com 9 anos é muito criança, né, Marcelo? Eu acredito que a criança, por mais que vê aquele sofrimento inteiro, mas não acho que sofre a ponto de ter como é que eu posso dizer? Uma tristeza profunda. Mas quando eu cheguei nos meus 14, aí doeu. Aí doeu porque a realidade começou a mudar. Aí doeu muito. Mas essa pergunta é muito boa. Você já parou pra pensar, velho? Que você não é pai de 3? Você é pai de 6? Sim, de 7, né? Meus 4 irmãos, mais 3. Não, eu sei mais 3 irmãos, mais você 3. mais 4. Não, eu mais 3. Então você é pai de 6. Pai de 3. Pai de 6. Isso, seus 3 filhos e seus 3 irmãos, mano. E uma coisa de louco, só você citar isso aí, tem um levita lá numa igreja, chama Cris. Ele canta muito, ele gosta muito das músicas Fernandinho. Tem uma música Fernandinho que fala, eu serei pai de multidões. E ele sempre tem esse bordão comigo. E eu com 31 anos de idade, no Dia dos Pais, que passou agora, acabou o culto, eu entreguei minha oportunidade na mensagem, eles fizeram uma dinâmica para os pais. E no final de tudo tinha um presente. E aí estourando os balões, e você tinha que fazer umas dinâmicas, e chamava cada pai para participar da dinâmica. Quando me chamaram, eu fui participar da dinâmica normalmente. Só que eu acreditava que aquele presente era o presente melhor que alguém ia achar. Só que na verdade juntaram todos os homens da igreja e comprou um relógio tipo muito top pra mim, cara. Muito top mesmo. E falou comigo assim, pastor, isso aqui é pro Dia dos Pais, porque é isso que você representa pra nós. E entregou pra mim. Então eu com 31 anos de idade, sabe? Eu carregar ali 15, 17 jovens, discipulando, ensinando, trabalhando com eles, sabe? Dando atenção, a ponto deles olhar pra mim, me dar um presente e falar, cara, isso aqui é porque pra mim, você é mais do que um pastor, cara, você tá quase um pai. Então isso é gratificante, sabe, Marcelo? E aí, às vezes, a gente fica sem entender. Mas hoje eu tenho 31, só que já faz 16 anos que eu me posicionei como pai. Qual que é a sequela disso? Posso fazer uma pergunta e já abordar algo que é negativo dentro de tudo isso? Porque falar de coisas positivas é sensacional, né, Marcelo? Mas só que tem pontos negativos na nossa caminhada. A nossa caminhada ela é feita de momentos bons, momentos ruins. Chegou um momento da minha vida que eu ter assumido a responsabilidade de 15 anos afetou muito a minha mente. Por que eu decidi estudar o cérebro? Porque eu fiquei muito danificado com tudo isso. Por mais que hoje eu sou uma pessoa forte, decidi vencer, o corpo responde, o corpo corresponde, a mente corresponde, a alma ela grita. Então não adianta a gente pensar que a gente vai ser forte o tempo todo, porque isso é uma irrealidade. O ser humano, ele é limitado. Todos nós seres humanos somos limitados. Chegou um momento, Marcelo, na minha vida, eu já casado, com 25 anos de idade, já fazendo meus propósitos de vida, trabalhando, que o que eu não vivi na minha adolescência começou a brotar dentro de mim com a força fora do comum, Marcelo. E aí, como que você lidar com isso? Porque eu abdiquei, eu renunciei um período da minha vida que eu deveria estar divertindo, brincando, sabe? 15 anos de idade é uma criança, cara, querendo descobrir sua vida. Uma criança grande. Uma criança grande. E aí eu percebi que com 25, 10 anos, 12 anos passado, eu já casado, estruturado. Cara, isso brotou, Marcelo, dentro de mim com uma força muito grande. E pra você lutar contra isso? E brotou, você queria, é o que? É sair, é balada, é divertir demais, é jogar tipo bola? Isso na mente, porque eu sempre fui uma pessoa muito social, sempre tive meio de campo, eu sempre joguei futebol, sempre tive amigos circular, eu não sou aquela pessoa, eu sou pastor, sou da igreja, mas eu tenho vários amigos de vários segmentos, cara. Eu trabalho com qualquer tipo de pessoa, converso com qualquer tipo de pessoa, eu tenho amizades, é claro que eu não tenho amigos, mas amizade a gente faz várias na nossa caminhada. Então acaba que você conversa de vários assuntos. Então, o que aconteceu? Despertou em mim desejos que para mim estavam ocultos. Você entende isso? E aí, como que eu lido com isso? Foi onde eu comecei a perceber que eu precisava me tratar. E é onde muitas pessoas não têm humildade para reconhecer que precisa buscar ajuda. É onde eu busquei ajuda psiquiatra, ajuda de cura, ajuda espiritual.
para lidar com tudo isso, porque são sequelas que vai ficando. Tem coisas, Marcelo, de pessoas que na infância aconteceu e tem 50 anos e isso está paralisando essa pessoa até hoje, cara. Sabe? Tem coisas que aconteceu na adolescência que a pessoa não sabe que hoje, na vida adulta, tem adulto criança até hoje. Trava. Sabe? Trava a vida. Tem pessoas que não amadurecem, pessoas que não desenvolvem. Por quê? Porque não trata os problemas. E eu percebi que isso era um problema que eu precisava tratar. E aí, isso é uma das sequelas que eu tô falando, além de vários outros, que eu carreguei complexo de inferioridade, eu carreguei sentimento de abandono, eu carreguei muitas coisas que foram, ao longo do tempo, me dando um norte ruim interiormente falando. Eu sempre fui forte para falar não para as coisas, mas interiormente ficava me corroendo. Então, isso é um ponto que eu gostaria de estar falando aqui nesse momento, para falar para as pessoas que elas não estão sozinhas, Marcelo. Sabe o que acontece com as pessoas? Elas entram para dentro de uma caverna quando está enfrentando algo no seu interior e não percebe que isso pode trazer para ela grandes prejuízos com um curto prazo de tempo, porém trazendo resultados negativos no futuro. Então, o que eu aconselho passando por tudo que eu enfrentei e hoje tendo a mente que eu tenho? Busca ajuda. Cara, mas aqui, de onde que vem essa inteligência sua? Porque é o seguinte, eu já percebi que você em vários momentos da sua vida, você percebe o problema, parece que você fala assim, ó, você tá aqui no problema. Você sai, vê o problema de fora e volta lá para resolver. Assim, como é que eu vou resolver isso aqui? É assim que eu vou fazer. É isso. Você faz uma engenharia reversa, você sai da situação e olha por fora, você mesmo olha por fora a sua realidade. Isso. É isso que eu tô percebendo que você faz. Isso, exatamente. E isso é um poder de uma inteligência, velho, que não é qualquer um. Por isso você tá chegando onde você tá chegando. Sim. Porque você percebeu, você com 15 anos de idade, você percebeu, uniforme, vou trabalhar. Minha mãe, vou juntar com meus irmãos, vou ajudar minha mãe. Isso. Vou me tratar, vou fazer psicanálise, vou procurar um psiquiatra. Isso. Isso é uma inteligência que não é todo mundo que tem. Sim. De onde que vem isso aí? De Deus. Sem soma de dúvida nenhuma. Eu fui impactado com a glória de Deus em 2014. 2014, isso. Eu sempre... parece de louco, eu vou falar algo agora que eu acredito muito, tá? Sempre nessa trajetória, Marcelo, alguém do nada, aleatoriamente... falava comigo, Deus tem algo grande que você. Aleatoriamente, Marcelo. Desde criança, cara. Pessoa já pegou eu no colo. Assim, a minha mãe fala comigo. E quando ela pegou eu no colo, a pessoa falou, eu arrepiei todo em pegar esse menino. Esse menino é diferente. Então, na 10, 11, 12, eu sempre ouvi algo do tipo. Já ouvi de médium, já ouvi de profetas, já ouvi de mulheres de coque de oração, eu já ouvi de vários segmentos, pessoas chegar para mim e falar assim, olha, esse menino carrega uma luz, esse menino tem um anjo que guarda ele. Então, e o primeiro contato que eu tive com Deus, as experiências, porque o meu maior estudo hoje é a Bíblia. Eu sou um fominha de Bíblia, eu amo, eu sou apaixonado de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Porque eu tive um impacto com a palavra de Deus muito forte que me deu esses norte. Um dia eu ouvi um versículo... Só no Velho Testamento? Não, Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento é de Gênesis a Malaquias e o Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse. Bíblia não é. Embora eu seja católico e tal, eu acredito em Deus demais, oro todo dia, mas sim, Bíblia não. Sim. Eu sou muito fominha, eu gosto muito. Eu gosto muito. Então, são 66 livros divididos entre 37 no Velho e 26 no... Você lê todo dia? Todo dia. Muito? Muito. Todo dia. Tem um jeito certo de ler a Bíblia? Eu costumo dizer que é bom começar por Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho. Você precisa conhecer Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Tá, mas eu digo assim um jeito, porque eu já vi gente falando que você tem que ler um pouquinho por dia. E nesses aí que você falou, no Novo Testamento. Sim. E aí quando você acaba, você volta de novo. Não. Um pouquinho de novo. Não. E em alguma hora você vai ter as respostas que você precisa. Não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e é o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Porque ela é completamente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Eles inspiravam homens para escrever a Bíblia. E num todo ela é muito importante.
Então, não é que eu vou ler um pouquinho hoje aqui, um pouquinho aqui, e depois vou ter uma resposta. Não, ela é uma biblioteca de livro de ações de Deus, desde a queda até a volta de Cristo Jesus. Então, fazendo essa analogia inteira da Bíblia, você começa a perceber como Deus fala, como Deus age, como Deus gosta, como Deus não gosta. Você começa a perceber que o Senhor, ele traz poderio para as pessoas, ele dá inteligência, dá sabedoria, dá discernimento, entrega dons, entrega talentos. E dentro disso, Marcelo, para quem eu falo para quem eu dou um estudo hoje, toda terça-feira, de Bíblia, lá na minha garagem. E na minha garagem fica lotado, caso um cabo de gente. E é sensacional. Ontem a gente tava lá estudando. E eu falo para os meus meninos que querem começar a ler a Bíblia, que eles precisam conhecer Jesus. Você tá entendendo? Então não tem outro meio de eu começar a ler a Bíblia se não for conhecendo Jesus, que desde o princípio, quando Deus falava haja luz, era ele que estava lá. Então você conhece Jesus. Os testamentos novos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conhecendo Jesus, como ele nasceu, quem era a mãe dele, quem era o pai, onde ele morou, o que ele fez, como ele agia, como ele pensava, quando começou seu ministério, quando ele morreu, conhecendo Jesus, você volta lá no princípio. O jardim, como Deus criou o jardim, quem eram os anjos que foi caído antes da... Você tá entendendo? Então é um contexto geral, cara, e é uma paixão mesmo que você vai ali... Pra gente poder conjecturar melhor, você estudou, me fugiu, perdão, comunicação. Sim. Certo? Quando você começou a comunicação, você deve ter pensado, nossa, que burro que tá me dando, ou você já sempre teve uma afeição sobre isso? Por exemplo, você chegou a fazer a faculdade? Fiz, jornalismo. No início da sua faculdade, como que era? Você começou a estudar, era um norte fácil para você acessar? Ou depois, com o tempo, você abriu um leque e falou, uau, você fluiu? Cara, era mais fácil do que se eu tivesse feito matemática. Sim. Sacou? Sim. Não é que eu cheguei na faculdade pronto. Certo. Não é? Obviamente não. Mas eu já cheguei mais encaminhado, porque já tinha uma questão de dom. Sim, isso. Isso também pega muito. Sim. Mas assim, se eu fizesse matemática, muito provavelmente eu tava no primeiro período até hoje. Entendi. Você viu, pra prova disso, eu fui fazer uma conta básica aqui, até chegar em 2011 eu lutei. Isso péssimo. Eu já cheguei mais encaminhado, sacou? Entendi. O norte que eu queria te dar era o seguinte, assim como eu começo a estudar qualquer outra coisa, eu vou ter um pouco de dificuldade, a Bíblia da mesma forma. Tá, claro, entendeu? claro. A teologia... Até você chegar... Você tava falando, uau, você pegar o ritmo, né? Isso. E sabe qual que é o X da questão aqui, Marcelo? Que é algo espiritual. Então, assim, por que muitas pessoas começam a ler, cansa, dá sono, larga pro lado? Porque... Mas aí também, além de espiritual, será que é só espiritual? Porque eu acho que a gente tá numa época, numa sociedade tão preguiçosa, num povo que não lê. Isso. Saca? Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, velho, pra eu entender. Você sempre foi evangélico? Não. Então como é que chegou? Vou fazer aquela pergunta. Como é que você conheceu Jesus? Boa. Quantos anos? Foi depois desses 15 anos? Foi depois dessa frustração? Essa frustração ajudou? Foi muito. Só de eu saber que sempre alguém chegava pra mim e falava que tinha algo acima de mim que queria me honrar na vida, já era um ponto muito crucial, né, Marcelo? Porque querendo ou não, tipo assim, desde a infância, você tem um filho, desde a infância alguém chega pra ele e fala, nossa, você vai ser jogador, você vai ser um jogador, você vai ser um jogador. Cara, o menino vai crescer com aquilo na cabeça dele, sempre vai lembrar que alguém falou que você é jogador, o cara vai pensar nisso o tempo todo. Aconteceu isso comigo. Tava enfrentando esse período com a minha mãe, meus irmãos com mais ou menos 14 para 15 anos, e tinha um vizinho meu, Patrick, hoje ele toca na Verbo da Vida, amigaço meu, e ele foi me fazer um convite. Eu nunca tinha ido, cara. 14 para 15 anos, numa igreja evangélica. E estava acontecendo um evento na igreja do Bispo Cassiano, que também trabalha na Câmara Municipal. Hoje ele trabalha na rodoviária. Estava tendo um evento, veio um pregador de fora pregar, e eu no meio, assim, daquele povão todo, Marcelo, no meio, assim, sentadinho. No meu primeiro dia. Sentadinho, bonitinho, isso foi meados de 2000. Não lembro. Não lembro o ano. Aí, Marcelo, esse cara pregou. E nós, no meio cristão evangélico, a gente acredita muito no poder da profecia, da palavra revelada, das revelações. E aí esse jovenzinho no meio da igreja. E aí eu olhava assim, é você mesmo. Aí o pessoal, é você. Aí eu, fica de pé. O povão ia me pôs de pé.
E aí ele falou assim, olha, o Espírito Santo de Deus me revela que hoje ele está levantando um grande pastor. E não é qualquer pastor, é o pastor dele. Eu lembro como se fosse hoje, falando pra mim. Que doido, e aí véio. Ele falou assim, pra tu provar. Mas foi que ano? Cara, foi 2012, mais ou menos. Eu tava com 16, não sei, Marcelo. A data, se eu não me recordo, mas 2012, mais ou menos, eu já tinha conhecido a Thaís. Já tinha, eu tava com uns 16 para 17 anos. E aí, cara, ele falou assim comigo, pra tu saber que é Deus que tá falando com você, recebe esse poder. E na hora que ele falou, recebe esse poder, cara, parece que veio, sabe, você assistiu Goku? Dragon Ball Z? Já, mas muito pouco. Cara, parece uma Genkidama vindo pro meu lado, assim, cara. Foi um poder, mas eu caí, cara, e fiquei assim, o Espírito Santo, quando ele toma alguém, a mente não fica, não toma sua mente, você escuta, você, normal, só que seu sentido, o meu sentido paralisou, e eu fiquei caído no chão, assim, um tempo passo, cara, um tempão caído. E as pessoas te deixaram lá? Deixaram lá. Porque eles sabiam que era um mover assim, dos céus, entendeu? Sabia que era um mover de Deus ali, já tinha ciência, familiarizado com tudo isso e tal, deixou. Quando eu levantei, cara, nunca mais, Marcelo, eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. E dentro disso, e eu já namorava a Thaís nessa época, só que eu não prossegui na igreja. Tá entendendo? Eu tive essa experiência e não prossegui na igreja. Só que depois disso, eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Então, atitudes que eu tinha antes, que não me incomodava, do nada passou a me incomodar. Me gerava um vazio gigante quando eu fazia. Que tipo de atitude? Por exemplo, somos pecadores miseráveis, nascemos do pecado, somos fruto do pecado, temos pecado dentro de nós, e aquele que fala que não tem, já pecou. E aí, o que a gente, isso, o que a gente precisa de fazer para agradar a Deus? Lutar contra esse pecado, sabe? E quem nos livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Então, só que só há pecado se tiver lei. Você entende isso? Por exemplo, se eu coloquei meu celular aqui, e aí tá uma cerca que não pode pular para cá, Marcelo. Se você pular, você sabe que você tá errando. Só que se não tiver aviso nenhum, você não tá errando. Você não tá errando. Então era basicamente isso. Eu fazia coisas, por exemplo, pensamentos, brincadeiras, palavrões, atitudes de adolescentes, no auge também da puberdade, né? Então a gente tinha muito isso. Eu comecei a perceber que isso era pecado sem nem ter lido sobre pecado. Olha que loucura. E como é que eu sabia que era pecado? Com o tempo, depois que eu descobri. Só que aquela tristeza profunda que me dava era como se fosse o próprio Deus me mostrando erros que não agradam a ele. Olha que loucura, cara. E aí eu vivi esse conflito, Marcelo, por muito tempo. E nunca mais eu consegui viver em paz longe daquilo que eu tinha experimentado. Eu vivia achando que estava certo. Só que até um belo dia, eu mais uma vez fui visitar uma outra igreja. E aí eu sentei e no culto eu comecei a perceber que estando lá, todo aquele buraco, aquele arrombo da vida, aquele sofrimento sumia. Gerava paz. E aí eu falei, opa, isso aqui que é meu lugar. Tá entendendo? Aí eu comecei a colocar como ciência na minha mente que aquele habitat que era o meu. E aí eu ouvi um dia um pastor falando sobre o Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu na escuridão das trevas intensa. Falei, se a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, já sei onde eu vou me apegar para vencer. E isso demorou quanto tempo? Dessa ida que você foi a primeira vez, desse tempo que você ficou no chão, você não voltou no primeiro momento para a igreja? Não voltei. Quanto tempo depois você voltou e firmou? Ficou? Um ano mais ou menos, um ano e pouquinho. E a Thaís já era evangélica? Não, a Thaís era muito católica. Católica praticante. E aí quando eu conversei com ela, ela falou, pode seguir, eu vou continuar na minha e nós seguimos. Por causa dos pais. Exatamente. Mas hoje ela é evangélica. Hoje ela é pastora junto comigo, ela pastoreia as mulheres. Tá, vamos lá, mano. Como é que você conhece a Thaís? Nossa, como é que foi? Demais. Porque ela já era do Bairro da Lua? Ou era de sempre foi do Bairro da Lua. Pois é. Você vem de uma história muito sofrida. Isso. Uma história difícil. Sim. Né?
de uma dificuldade financeira. Muito grande. Como é que você chega na Thaís? Como é que você chega, que eu digo no sentido de encontrar Sim. dois seres humanos? Eu encontrei no Marco Clarete. Por quê? Num lugar que você não quis ficar. No lugar que eu não quis ficar. Olha que loucura, velho. Passou 2 anos, eu senti a necessidade de voltar a estudar. Você já tinha trabalhado? Já. Conseguiu fazer um dinheirinho, comprou umas roupinhas. Exatamente, cara. Aí eu trabalhava na parte da manhã, estava à tarde. Aí o dia que eu pegar na parte da manhã, eu conseguiria comprar um chinelinho legal pra mim ir. Aí eu conheci 2 amigos, o Cleiton e o Juninho. E a gente combinava até as roupas pra poder ir pra escola. Depois de 2 anos desse cenário todo, eu voltei e aí eu já ia mais top. E tipo assim, querendo ou não, comecei a trabalhar na serralheria, cara, pegando pedra. Então já ganhei um corpinho ali, uma massa muscular e tal, comprei umas coisinhas. Então eu já cheguei mais assim, pagava pra cortar meu cabelo, então eu já cheguei mais chegando. E aí, quando eu voltei, eu estudava na 101 e ela estudava na 104. E aí aquela boleiragem de escola e tal. Mesma série? É. Porque quando eu cheguei no Magno no primeiro ano você voltou na mesma série que você voltei tinha na mesma parado. série, exatamente. E ela tinha acabado de chegar lá. Tá. Ela era 2 anos mais nova que eu. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí eu lembro que eu tinha 17 e ela 15 quando eu conheci ela. E aí, cara, eu tava um dia aleatório, assim. E a gente, molecagem, sempre falando de muita menininha, aquele negócio todo de escola e tal. Ela passou, cara. Na hora que ela passou, eu falo que é coisa de Deus mesmo, Marcelo. Só Deus explica. Eu tava de cabeça baixa, assim, pensativo, ela passou, só vi o pé dela, cara. Eu conto essa história, as pessoas não acreditam. Na hora que eu vi o pé dela, ela passou. Não vi o rosto dela. Na hora que eu olhei assim, eu falei, cara, eu quero essa menina. Esse pé vai ser meu. Esse pé vai ser meu. E aí os meninos começaram a rir, o Juninho, o Gleicinho, eles começaram a rir, falaram, para, você, Thaís, da 104, não vai pegar nada. Falei, cara... Desacreditado de você? Desacreditado nisso. Eu vou pegar esse código e vou mandar pra eles. Mas como é que foi? Na resenha? E aí, o que aconteceu? Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era só os 1100, os POCzinhos e tal. E aí, de imediato, eu comentei com uma colega... da gente, que era dela e minha também, eu falei, cara, como é que eu faço pra pegar o número dela e tal? Ela falou, vou conseguir pra você. Ela foi, falou assim, aqui, o Igor, da 101, tá querendo seu contato. E aí ela falou, não, eu não posso passar pra ele, porque eu já tenho um compromisso. Eu tô com um compromisso com um rapaz aqui já na escola. E eu falei, tudo bem, sem problema. Então, eu só queria pegar ela só mesmo. Então, pula pra próxima. Essa era a nossa vibe na época. E aí, Marcelo, quando deu a noite, eu, Juninho e Gleicinho, indo pra quadra jogar futebol. Toda sexta tinha um futebol na quadra. Quando eu chego no local que pega a rede lá em Fidalgo, chega uma mensagem. Oi, um contato que não tinha salvo. Aí oi, quem é ela? Thaís da 104. Ah, meu filho. Eu sempre fui muito conversado, sempre muito descolado, assim e tal. Eu falei, coisa aqui, quem manda mensagem? Seus trouxa. Seus trouxa. Falei pra eles, aqui não escapa não, irmão. Marcelo, conversamos o final de semana inteirinho. Por SMS? Por SMS. Acabava, na época a gente tinha que pagar mais 10 mil, né? Pagava. E eu queria ligar pra ela, não, eu tenho vergonha de conversar por telefone, vamos continuar na mensagem. Nossa, era o dia inteiro, cara. O dia inteiro lá, ruim de rede Fidalgo, subindo pé de goiaba. E os jovens de hoje não sabem, mas antigamente você mandava mensagem, dava trabalho demais, né? Nossa, porque o B, E e F ficava no 3. Isso, tinha que ficar apertando D, E, F, G, H, I no 4. Aí você ficava apertando o botão. Nossa, dava trabalho demais, velho. E detalhe, a gente ficou muito bom nisso, né? Não sei se você tinha ficado rapidaço. Ficou muito bom. E aí, quando deu na segunda-feira, bateu o sino pra merenda. Na hora que nós tá saindo, nós 3, eu bati no ombro deles e falei, observa onde eu vou. Mas aí vocês já tinham combinado lá na SMS. Na semana inteira, na SMS. Falei, não, que dá sinal na segunda-feira, nós já vai pra escola, hein? Pra nós dar uns beijinhos. Ah, tá, já foi. Entendeu? E aí rolou. Não, e aí rolou o primeiro beijo. Aí depois que rolou o primeiro beijo, ela ficou encantada. Ah, bom. Bom. E aí ela não acreditava em mim, cara. E realmente, cara, foi algo tipo assim, eu fiquei de verdade apaixonado nela, cara. Literalmente. E você falou no início da nossa conversa que ela te proporcionou um mundo novo, uma vida nova. Sim. Como que foi isso? Disso. Como que foi? Vocês ficaram, beleza, aí o negócio tomou corpo, vira um namoro.
Você vai conversar com o pai dele. Isso. E aí vira um namoro de fato. Isso. E como que foi isso? Como é que ela te mostra um mundo novo? E depois você vai me contar como é que foi ir no shopping pela primeira vez. Isso, foi ela que me levou. Ela me levou a andar de avião a primeira vez. Sério? Muito lindo, cara. E foi tão, assim, um divisor de água a vida dela pra mim. Porque ela é uma patricinha, cara. Ela era. Só que, tipo assim, não metida. Parece, não. Não metida. Não, assim... Quando eu falo Patricinha, eu usou ela, porque ela tinha tudo de bom, de melhor fichada. Mas que eu sou ela. Nem queria falar, mas diante da realidade que você tinha também. Sim. Então qualquer coisinha a mais era uau, né? Patricinha. Sim. Então, mas ela era de fato Patricinha? Não era. Muito humilde, muito... Cara, só pra responder sua pergunta, ser bem objetivo, como que foi pra mim esse novo mundo, né? Que ela pôde me proporcionar. Quando eu comecei a morar com ela em casa, eu tive a oportunidade de me desmontei e ter coragem de levar ela na minha casa, que ainda não tinha reformado, mas eu percebi que ela era muito humilde, então isso não seria algo que seria negativo aos olhos dela. Eu levei ela na minha casa. E quando ela chegou lá em casa, ela viu uma realidade completamente diferente. E foi até uma cena engraçada, que um dia ela foi beber água e ela foi abrir a geladeira. E quando ela abriu a geladeira, percebeu que na geladeira, ela era uma geladeira estragada e que só ficava um monte de coisa lá dentro, tipo, mantimento, essas coisas. E tinha uma cama, do lado da cama tinha um guarda-roupa, aí aqui tinha um fogão, e aqui tinha, tipo, num cômodo só. E no quarto da minha mãe, tinha umas cordas que passavam assim, que a gente jogava as roupas. Isso aqui é de sair na corda de cá. A que tá suja, joga no baúzinho, mas a de ficar em casa, joga nessa corda de cá. Então essa é a nossa separação de guarda-roupa lá. Então quando ela chegou, eu falei, nossa Deus, guarda o coração. Que realidade, velho. Muito terrível. E ela sabe disso, ela foi, Marcelo, o que ela fez, cara? No próximo final de semana, ela falou, eu quero ir na sua casa fazer um almoço. Que doido, velho. Cara... Na hora que ela falou isso, Marcelo, diante de Deus, cara, na hora que ela preparou um almoço, que ela fez salpicão, ela trouxe frango assado, fez um almoço assim, de louco, só. De louco. Meus irmãos falaram, que isso, cara? Eu olhei pra ela assim, eu falei, meu Deus. E de verdade, era comida que não tava no nosso cotidiano, cara. Ela fez feijoada, fez a gente conhecer lasanha. Então, esse já é um norte de mudança de realidade. Uhum. Entendeu? A gente comia arroz, feijão, quiabo em Figueira que a gente buscava ali, um Oroponove, sobrava tinha um matadouro lá e sempre eles deixavam umas barrigadas lá pra gente, então a gente comia esse tipo de coisa. Quando ela chegou trazendo carne pra fazer almoço, não quero fazer almoço com a sua mãe de novo, e ia pra lá, fazia, cara, foi uma loucura, Marcelo, uma loucura. Meus irmãos ficou apaixonados com ela. Meu irmão mais novo, quando ela chegou lá em casa, tinha 8 anos de idade. Então isso foi uma igual mãe também, uma mudança de realidade. Uma outra mudança de realidade. Um dia que eu tava na casa da mãe dela, ela falou, vai lá e compra fraldinha. Pô, cara, eu nunca tive um açougue, Marcelo. Eu falo assim, de verdade mesmo, cara, eu não tô aqui pra poder, tipo assim, valorizar a minha história. Não, ela não deixa eu mentir, cara. Eu não conhecia açougue, cara. Não comprava carne, tá entendendo? Então quando ela... Você nem conhecia, tanto não conhecia, vai lá comprar fraldinha, você quer a turma da Mônica? Você tá entendendo? Você sabe. Piada ruim. Você não conhecia a realidade nenhuma, né? Nenhuma, cara. Caralho, então, quando, cara, um outro detalhe também de eu te falar, que ela me proporcionou a viver coisas que eu... Porque aí nós começamos a entrar numa crença limitante, que a gente não pode, cara. A gente não pode. Tem lugar que a gente não pode acessar. Tem lugar... Isso você não vai ter nunca, cara. Você não vai ter no telefone, você não vai ter isso, você não vai ter aqui, você não vai ter. É a crença limitante da sua mente pelo que você viveu, sabe? Aí como que você quebra isso? De duas formas. Quando Deus te apresenta pessoas que vai te ajudar dentro disso. Ó, bicho. Uou, esse aí é longe, cara. Você tá entendendo? Cara, porque assim, Natal... Ela poderia muito bem... Porque é criação também, né, bicho? Sim. Criação é berço, né? Sim. Mas vamos supor, se vem de um berço ruim, eu falo assim, nossa, vou ficar com esse cara, não. Esse cara não tem um carro, esse cara não tem isso, esse cara não tem Sim. Literalmente. Porque você não tinha nada pra mostrar. Nada. Ela gostou de você mesmo, né, velho? Literalmente. Marcelo, eu não tinha nada pra oferecer pra ela, além de meu amor que eu senti por ela, cara. Não tinha nada, mas nada que se eu puder... Cara, e é tão incrível que ela chamava eu pra sair, e ela falava comigo, cara, eu pago. Eu falei, não, então vamos dividir. Por quê? Porque eu compartilhava pra ela que a minha renda, que eu trabalhava na parte da manhã, eu sustentava a minha casa.
Cara, é uma loucura, Marcelo. Era, tipo assim, foi literalmente divisor de água. Um dia, no Natal, ela falou comigo, amor, eu tenho uma conta numa loja, vão lá e vão financiar umas roupinhas pros seus irmãos. E aí ela foi lá, embalou e tal, cheguei na casa da minha mãe com tanto de presente, cara. E meu irmão pegou o presente, jogou e começou a chorar, me abraçando, chorando, falando, cara, você é o pai que eu nunca tive. E começou aquilo, Que doido, eu quebrei todo, cara. E aí ela foi e me deu o meu presente, cara. Quando eu abri, eu chego a arrepiar disso aqui, cara. Quando eu abri, Marcelo, um tênis da Nike novinho, cara. Novinho. Eu falei, cara, eu nunca pisei num tênis novo na minha vida. Na minha vida. Eu tenho um primo, quero até falar o nome dele aqui, o Eduardo. Eu amo esse cara, porque ele é 2 anos mais velho do que eu. E tudo que ele ganhava do pai dele, ele usava um pouco e me dava, sabe? Eu dava roupa, falei, não, agora eu tenho que passar pro Igor. E era assim, cara. E até hoje eu ligo pra ele, o que eu preciso, ele tá lá, sabe? E aí, o que eu geralmente usava, que ele me dava. Então, todos os tênis que eu usava, foi ele que me deu. Quando a minha esposa vem com um tênis novo, da Nike, que eu piso no tênis, cara, eu usei esse tênis 7 anos sem parar, mas eu chorei, Marcelo, igual menino pequeno, sabe? Você tá entendendo? Então, quando eu falo que ela me mostrou um mundo que eu não conhecia e que eu percebi que eu tinha, sim, uma realidade para poder acessar coisas que eu achava que eu não tinha, porque quando eu saí falando de portas e falando de acessar lugares e coisas que eu tinha uma crença limitante que eu não era possível, mas foi quebrado, eu saí da serralheria, fui trabalhar numa fábrica de bloco durante 1 ano e 2 meses. Depois da fábrica de bloco eu voltei para as pedras de novo, das pedras eu fui para trabalhar com ferragem, montando ferragem. E aí quando eu comecei a perceber que eu queria algo a mais, ela falou comigo, cara, você pode estudar. Só que o estudo sempre foi um bloqueio para mim, que eu nunca tive oportunidade. Tá entendendo? Uhum. Então, e quando eu percebi que realmente, cara, então isso foi mais um norte que ela me deu. Me mostrou que eu poderia estudar também. Eu não sabia como estudar, Marcelo. Entendeu? Que nunca foi algo que não precisa, força do braço vai dar certo. Uhum. Então, esse também foi um norte. Então, quando ela fala comigo assim, você pode tirar sua carteira. Você tá entendendo? Foi quebrando crenças limitantes. Isso não é conversa simples, não é tipo assim que ela chegou, tipo, toda autoritária e... Não, conversa simples, de namoro, de namorante, chupando picolé, e ela falava algo que pra ela talvez nem era muito relevante, mas na minha mente ficava, cara, eu posso. Tá entendendo? Então, quando ela me fez pegar um ônibus e parar no shopping, quando eu cheguei no shopping a primeira vez... Qual shopping foi? Foi no Shopping Estação. Shopping Estação? É. Pô, já era no Shopping Estação, cara. Shopping Estação. Bicho, velho. Primeira vez. Cara, porque o Shopping Estação é muito novo, velho. Muito novo. Primeira vez. E detalhe, nós fomos ver um filme. Ou seja, se é a primeira vez que você foi no shopping, obviamente a primeira vez você vai no cinema. Primeira vez, cara. Entendeu? E aí, ô Marcelo, quando eu falo de norte mesmo, assim, eu gosto de falar norte, por quê? Porque tem que ter um ponto de partida. Em tudo na nossa vida tem um ponto de partida, tem um porquê. Só que às vezes tem resposta que a gente vai descobrir com o tempo. Quando eu conheci ela, foi literalmente esse norte, sabe? De descobrir um novo mundo. Lá em Fidalgo, você conhece Fidalgo? Conheço. Era bem distantezinho e tal, a dificuldade era muito grande. E aí, começando a acessar o lado de cá namorando com ela, eu percebi que eu poderia também, cara. E passou pouco tempo, eu tirei minha carteira em 2014, tirei minha carteira de moto. Eu sei que eu tirei a carteira de moto, comprei minha primeira moto. E eu fiquei de moto 5 anos. 19, tirei minha carteira de carro, comprei meu carro. E sempre incentivando meus irmãos a fluírem também. Hoje meu irmão tem a carteira dele, tem um golzinho dele. Hoje eles já estão partindo para as casas dele. Hoje eu tô com minha casa, 3 filhos. Que doido, mano. Véi, nós temos que caminhar pro final, porque já tem 1 hora, já foi. Mas tem coisa que eu preciso te perguntar. Thaís engravida. Isso. Como é que foi? O primeiro sentimento, na hora que nasce. Porque esse é um momento muito especial na vida do homem, né? Muito. Eu tenho, assim, viva a memória de cada nascimento de filho meu. E cada filho meu que nasceu, eu tive exatamente o mesmo sentimento. Sim, sim. E eu fico assim, gente, hoje eu sou pai. Tipo, Cecília, que é a minha mais nova, foi nascer, eu já era pai de 2 meninos. Sim. E eu falei assim, velho, eu já sou pai, cara. Mas aquela responsabilidade, aquele peso, não é um peso ruim, mas é uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas me conta, como é que foi? Nasceu, engravidou, vou ser pai. Nasceu, pegou, como é que foi?
Quando ele nasceu foi o melhor momento, porque aí já tava tudo certo, sabe? Quando ele nasceu, de fato, foi... a Thaís estava pintando o quarto dele, ela... Opa, amor, alguma coisa aconteceu aqui, não, correu pra maternidade e nasceu, tava no meu braço. Só que nessa hora, Marcelo, já tava tudo ok. O ponto foi quando ela engravidou e nós descobriu. Nós descobrimos o João com 5 meses, ela tava de 5 meses. Nossa Ela senhora. com 19 anos, eu com 21. E o pai dela era bem rígido. Foi uma peleja. Por quê? Vocês já estavam casados? Não. Não estávamos casados. Com 21 anos de idade, ela com 19, ela falou comigo, eu não quero cuidar do meu filho na casa do meu pai. E eu falei, eu não quero viver longe do meu filho. E dentro desse contexto geral de querer vencer, correndo daqui, correndo dali, vem um filho, e nós não tem casa, nós não tem imóvel, nós não tem nada. E nós só tem 4 meses para resolver tudo isso. Então esse ponto foi o mais difícil. E como é que vocês resolveram? E aí, Alugou mais uma casa? uma vez, a gente viu a mão de Deus. Que aí a gente alugou uma casa e a gente não precisou de comprar móveis nenhum. A família locomoveu, assim, geral, deu a gente muita coisa. E o sogro, como é que foi, já que ele era rígido? De imediato ele ficou resistente. Mas como é que foi? Quem que contou? Esse é um ponto muito crucial. Por quê? Porque eu e ela ficou resistindo em contar, meio com medo receoso. Uma festa de família, eles estavam bebendo, um dos tios dela, aí começou a bafafá daqui, um dos tios dela falou assim, ó, sua filha tá grávida, você não sabe. E é só você que não sabe ainda. Puta que pariu, mas que bagunça que deu, Marcelo. Sério? Ele ficou muito bravo. Ele escreveu uma carta pra ela, falando que tava deserdando ela. Que isso, mano? Eu fiquei feio na foto. Fiquei feio na fita. Pô, mas esse cara é bem ordinário, hein, velho? Quando ele escreveu a carta, ele tava meio... Não, esse cara que eu tô dizendo não é o pai dela, não. Sim. O que esse cara que eu tô falando é um tio. Ele que chapou, cara. Como é que conta assim? Você é o único que não sabe, Exatamente essas palavras. Caralho. E aí, quando chegou no nome nós falou, nossa, nós vacilou. Nós poderíamos ter contado pra ele. Ué. Nós poderíamos ter contado. Mas ainda foi Porque, aqui, ó, isso, a galera chapando. Se você faz isso num segundinho à noite, depois da janta, você alivia metade do estresse. Tá doido. Só que nós vacilamos nesse período. Porque ficou muito intenso, cara. E aí depois disso ele foi calmando. Isso, nós estamos falando de quê? De um mês? Dentro de um mês. Que ela tava. Um mês ela calmou os ânimos. Chamou ela de novo e ela chegou a sair de casa? Isso, não. Aí ela continuou, tal. Aí ele começou a quebrantar e aí ele começou a pôr a mão na barriga dela. E falar, meu, João tá quase chegando. Aí aliviou. Aí foi aliviando, e quebrantou, ela pediu desculpa, ele também pediu ela desculpa, eu fui pedir desculpa, e aliviou, ficou aquele clima gostoso, aí ficou naquela expectativa, o primeiro neto tá chegando e tal, ficou aquele clima muito gostoso. E aí nós decidimos o nome, e toda vez que chegava perto dele, ele falava, meu João tá chegando, não sabe nem o sexo. E quando descobri que era homem, nós falamos, vai chamar João. Nós colocou João Lucas. E aí, nesse contexto que eu tô te falando, dele nascer, aí a gente já foi morar junto. Aí alugou a casa. Alugamos uma casa. No bairro da Lua. No Morado dos Angicos. Angicos. Aí a gente casou, e aí passou, aí depois de... O João tava com 5 para 6 anos, veio o José. E aí quando veio o José, José tava com 10 meses. Descobriu uma gravidez do Davi. E aí ela ficou tensa com a gravidez do Davi, mas aí também deu tudo certo. E por que ela ficou tensa? Que ela não queria de jeito nenhum, né? Eu queria 3. Já era uma meta minha, eu bati minha meta, graças a Deus. Mas ela queria só 2 mesmo. Aí quando ela descobriu, por quê? Ela José com 10 meses, já ia voltar às atividades de trabalho dela. Entendi. E quando ela engravida, ela ficou mal. E a gente morava lá no fundo do pai dela. Era um espaço bom, relevante. Agradeço muito meu sogro. Mas para 3 filhos já não dava. Então, mais um conflito e tal. E ela ficou muito mal. Quase deu depressão grávida. E aí a gente conseguiu conduzir tudo bonitinho. Foi onde eu pedi conta do trabalho para cuidar do que eu tinha. Eu trabalhava na Transavante, na Mocherifada. Para cuidar dela. Fiquei cuidando do meu José, cuidando dela. Porque ele era muito novinho. E aí eu peguei meu seguro. Aí depois eu comecei a trabalhar para mim, vender uns negocinhos. Aí eu fui cuidando dela, cuidando deles. E deu tudo certo. Hoje, Zé. Tudo pra mim, deu pra chegar em casa pra ver isso. Bom, cara, a gente tinha papo aqui pra mais 1 hora, mas tem que encerrar. Então vou encerrar da mesma maneira que sempre. Quando você não estiver aqui mais, cara, o que você quer deixar pra esse mundo aí? Um legado. E o legado não é o que eu deixo pras pessoas.
mas é o que eu deixo nas pessoas. Então o que eu quero deixar é um legado. Ainda que eu não deixo nada para as pessoas. Se eu deixar nas pessoas, minha meta está concluída. Eu quero deixar nos meus filhos. Nos meus filhos. Se eu não conseguir comprar uma casa para deixar para meus filhos, que eles corram atrás e compram. Se eu não conseguir dar eles uma faculdade, que eles pagam a faculdade. Se eu não conseguir dar eles fartura na mesa, que eles me ajudem a pôr fartura na mesa com o dinheiro deles. Mas se eu conseguir deixar neles um legado especial que eu carrego, que eu acredito, não acredito fielmente, eu sempre estou me desconcertando, me reconstruindo, aprendendo coisa nova, mas o que eu posso deixar e quero deixar para as pessoas, tendo a oportunidade de falar onde eu vou. Eu acabei de gravar uma história no meu Instagram, Marcelo. Antes de começar isso aqui, eu fiz uma oração para Deus e falei com Deus: Deus, a minha boca é para tua glória. O que eu falo, o que eu carrego é para o teu louvor. Então o que eu quero deixar, partindo dessa terra, é um legado. E o legado não é o que eu deixo mas nas pessoas. Muito foda, velho. Esse episódio não foi com o Igor, não. Foi com o vencedor. Amém. Tô emocionado com esse episódio. Obrigado por dividir sua história. História foda, velho. Glória a Deus. As pessoas não conhecem a importância do podcast, porque as pessoas te veem lá na câmara, te veem circulando e não conhecem essa história. Elas vão conhecer agora. Eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar, porque é muito foda. Parabéns, velho. Espero que seja inspiradora. Vai ser inspirador, não tenho dúvida. Pessoal, esse foi mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, agradecendo novamente a parceria com a FPL. Na semana que vem estamos de volta com um novo convidado, com uma nova história, sempre um bate-papo bacana demais. Não saia daí, curte, compartilha, divulgue para os amigos o podcast e semana que vem a gente está de volta. Um abraço, tchau!